Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é sexta-feira, dia 3 de janeiro, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi da leitura à compreensão. Você já sabe que nessa semana tivemos a possibilidade de introduzir o estudo do livro de Daniel, para que tivéssemos uma visão geral daquilo que será o estudo do nosso trimestre. E hoje a gente vai fechar esse nosso estudo com dois textos que foram apresentados no nosso guia de estudos. Antes disso ainda, eu só queria te lembrar de alguns detalhes. O Senhor Deus, Ele permitiu que algumas coisas fossem registradas no decorrer da história, porque Deus tem misericórdia de cada um de nós. Deus é atemporal, para Ele passado, presente e futuro são a mesma coisa, e tendo um conhecimento antecipado daquilo que seria a história do seu povo, Deus tomou um posicionamento. Você precisa compreender que a história registrada na Bíblia é a história de um Deus em missão. Quando o pecado chegou aqui no nosso planeta, quando a rebelião foi trazida para o nosso planeta pelo Lúcifer, quando ele lá no Jardim do Éden, ele se apresentou para Eva na figura da serpente, tentou, venceu Eva e depois fez com que ela se tornasse o seu emissário e conseguiu fazer com que o Adão também fosse vencido, e agora a humanidade como um todo estava envolvida no contexto da rebelião. Deus não ficou assistindo isso de longe. Deus não é um Deus que fica assistindo enquanto a gente está se lascando aqui embaixo. Deus é um Deus que Ele tem misericórdia de cada um de nós. Deus tem um amor incomensurável por toda a humanidade. E Deus tomou a iniciativa de poder vir até o nosso planeta para poder nos salvar. Aquilo que foi a revelação que Ele foi dando no decorrer da história foi a revelação de como Ele estaria agindo na história para poder fazer com que a gente tivesse a possibilidade de compreender como é que Ele vai salvar a gente. Porque uma coisa é certo, gente, a gente já sabe como é que a história vai terminar. As profecias apocalípticas mostram pra gente o final de tudo. E no final, graças a Deus, o livro do Apocalipse vai dizer assim: e o Cordeiro os vencerá, porque Ele é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. E com Ele vencerão os que foram chamados, escolhidos e fiéis. Nós conhecemos o final da história. Agora, como é que a gente consegue partir lá de Gênesis capítulo 3? O pecado entrou no nosso planeta, e conseguir chegar lá em Apocalipse 22, um novo céu e uma nova terra. Como é que a gente consegue partir lá do momento em que a humanidade toda caiu em desgraça e agora estava condenada à morte eterna, para um momento em que haverá um novo céu e uma nova terra, onde habitará a justiça e onde a rebelião não mais existirá? Como é que nós saímos de um lado e chegamos no outro? Foi para responder essa pergunta que o autor da nossa lição, Dr. Elias Brasil, ele escolheu dois textos de Ellen White para poder nos ajudar a entender como é que a gente sai de um extremo para poder chegar no outro. Como é que a gente sai do começo do pecado para o final do pecado. O primeiro texto que é apresentado é um texto do livro Grande Conflito, onde a autora vai dizer o seguinte: Deus agiu no passado, tem agido no presente e agirá no futuro. E desde que o pecado chegou aqui no nosso planeta até o momento em que o pecado vai ser completamente extirpado do nosso planeta, Deus nunca deixou o seu povo no escuro. Ele sempre se revelou ao seu povo. Mas alguns têm se tornado perdidos no meio desse negócio todo. Quando Deus age ou quando o diabo começa a agir, o povo fala: agora acabou o mundo. Como é que vai ser isso? O que eu faço agora? Como é que vai ser esse negócio? Como é que vai terminar essa história? O pessoal está sendo apanhado de surpresa o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente não estuda a profecia. Nesse primeiro texto, Ellen White vai dizer assim: você não quer ser apanhado de surpresa? Então escuta o que o Daniel e o que o João escreveram nos livros de Daniel e Apocalipse. Porque eles foram escritos para nós, é para o nosso tempo, é para a nossa geração, é para a gente não ser apanhado de surpresa. Você olha para o que aconteceu da época do Daniel até hoje, para que a tua fé seja alicerçada no assim diz o Senhor. Porque se Deus agiu no passado nas profecias que diziam respeito àquilo que aconteceria antes de nós, então é sinal de que aquilo que está para poder acontecer nos nossos dias e no futuro também vai acontecer. Então, não quer ser apanhado de surpresa? Estuda a profecia. Os perdidos do nosso mundo são aqueles que não estudam a profecia apocalíptica. Gasta tempo com Daniel e com o Apocalipse, estuda os dois juntos, porque um complementa o outro. A outra coisa que ela vai dizer aqui, no segundo livro, no segundo texto, que é um texto do Manuscript Release, na página 224, onde ela vai falar o seguinte: olha, se a gente estudar aquilo que foi a experiência do Daniel e dos três amigos dele, o Ananias, Misael e Azarias,
e perceber como a Babilônia fez pressão sobre eles para que eles pudessem negar a sua fé, como o diabo esteve trabalhando para tentar impedir que eles fossem abençoados por Deus, como houve um momento assim de pressão por parte das forças do mal e como eles de forma tranquila e confiante se posicionaram. E se posicionaram por quê? Porque eles enxergavam o invisível, porque eles mantinham comunhão com Deus, porque eles sabiam que o Senhor não abandona os seus filhos, mesmo que eles estejam passando por um momento historicamente complicado, mesmo que eles estejam passando por um momento em que o diabo está trabalhando, pois se o diabo está trabalhando, Deus também vai estar trabalhando, e se Deus vai estar trabalhando, ele sempre trabalha através de alguém, e se ele precisa arranjar alguém para poder usar num tempo de cumprimento de profecia, pois então ele que me use. É a postura do Daniel e dos seus amigos. Por isso eles vão ser pessoas tão abençoadas e abençoadoras no seu tempo, mudar a sua história, porque eles compreenderam quem Deus era e como Deus tinha agido no passado, como estava agindo no presente e como agiria no futuro. Pois é, estamos chegando no final da nossa primeira semana de estudos sobre o livro de Daniel. Já deu para perceber que tem coisa boa chegando aí. Mas eu queria aplicar um pouquinho desses conceitos que a gente estudou hoje para a nossa vida enquanto vivemos o século 21. Os dois princípios, o primeiro deles: não adianta você saber que Deus revelou a sua vontade e como ele vai agir na história, nesse finalzinho de história que nós ainda temos, como ele já agiu no passado, e isso serve para poder alicerçar a nossa fé. Nada disso vai valer a pena, nada disso vai valer a pena para nós, se nós não gastarmos tempo estudando, se nós não gastarmos tempo compreendendo aquilo que é a profecia apocalíptica. Por isso quero te pedir um favor. E isso só vai ser importante para você mesmo. Gaste tempo com o livro de Daniel, aproveite a oportunidade que você está tendo nesse trimestre, beba as palavras da profecia e descubra onde você está e para onde Deus quer que você vá. Segunda coisa que eu queria aplicar para você e para mim: tome uma postura, um posicionamento onde você se encontra agora. Talvez a tua Babilônia seja o lugar onde você trabalha, o lugar onde você estuda, o lugar onde você mora. Talvez o inimigo tenha trabalhado para poder minar a sua fé e acabar com a sua fé nos lugares aonde você vive, porque o diabo também age na história. Lembre-se do Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias. Tome um posicionamento ao lado do Senhor Deus e diga: não vou me contaminar. E se você tomar um posicionamento como ele, você vai ter tanta vitória quanto eles tiveram. Eu quero orar por isso nesse momento. Você me acompanha? Obrigado, Senhor, porque através da história do Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias, a gente descobre que o Senhor tem agido de forma tremenda na história. Te pedimos que, de uma maneira muito especial, o Senhor nos ajude a gastar tempo nesse trimestre entendendo a mensagem de Daniel e tomando posturas como Daniel, Ananias, Misael e Azarias tomaram, para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?